Fala galera, tô na área, beleza? Minha coluna de jogada 10 de pós-jogo de Flamengo 2, LDU 0 começa agora. Flamengo vence LDU por 2-0, uma vitória importantíssima e vai para o jogo contra o Tátira com muita chance de classificação. É uma partida muito segura, uma partida muito sólida e alguns jogadores se destacaram. Vamos iniciar mostrando os 11 iniciais de novo, né? Fazendo aquela, sei lá como é que chama isso que eu esqueci. Estou aqui em Vitória, lembrando, por isso que eu estou aqui com meu fonezinho, meu microfone de telemarketing, mas farei aqui minha coluna via partida lá no Shakes Bar com os amigos Mozinho e a galera do Maré Tardinha. Um abraço para eles, meus queridos. E meu querido Mozinho, um beijo grande também, pelo carinho de sempre. O Flamengo inicia com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, De La Cruz, Gerson, de Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Pedro de novo no banco. E aí, de novo, vou falar o que eu falei da outra vez, questão da, da falta de força na marcação, de velocidade e intensidade para fazer marcação alta. De novo, o Felipe vai ter que achar uma forma do Pedro jogar. Existem formas, inclusive tem um exemplo do Barcelona com o Lewandowski, e enfim, ele vai ter que estudar isso, vai ter que pensar nisso, que não tem como o Pedro ficar fora. Ele vai ter que achar um espaço para o Pedro. Mas enfim, vamos falar disso também. E aí o Flamengo inicia a partida com esses jogadores sem volantes, né? Lembrando que volante de natureza não temos. De La Cruz não é volante de natureza, muito menos o Gerson, mas ele joga com esses dois jogadores, então joga um time bastante para frente. E o Flamengo inicia o jogo amassando, como era de se esperar, a LDU em busca do gol, jogando com uma volúpia absurda, né? Uma marcação alta, pressão perde, pressiona também monstro. Algumas chances logo de início, mas aí sai o primeiro gol aos 9. Escanteio muito bem batido pelo Luiz Araújo. Cabeçada do Léo Ortiz, né? Porque aquela no primeiro pau, que não é a primeira que ele faz, já fez alguns gols assim e foi perfeito. Cabeceou sem chance nenhuma para o goleiro do LDU. O Flamengo faz 1-0 aos 9. E aí a promessa de uma partida com bastante gols. O Flamengo seguiu nessa toada, marcando, empurrando o LDU para trás, tentando. O Michel de um lado recebendo bola, tentando fazer os cruzamentos, tentando fazer jogadas. Às vezes conseguia, às vezes não. Às vezes muito afobado, às vezes um pouco menos afobado, mas fazendo as escolhas erradas na grande maioria das vezes. Mas o Flamengo em cima, tentando. Mas, apesar de tudo, termina o primeiro tempo com 1-0. Poderia ser mais, poderia, teve mais chance. E aí no segundo tempo, parece que fez quase no mesmo minuto, né? Foi aos 8, na verdade. O Flamengo inicia o segundo tempo sem mudanças, mas amassando de novo o nosso querido LDU, em cima, marcação, pressão, pós-perda absurda. E é uma jogada incrível do Alexandre do lado esquerdo. Ele vai, rodopia, vai para lá, vem para cá, tira do lado, vai para a linha de fundo, consegue dar aquele totozinho ali na linha de fundo, o jogador não consegue chegar, ele cruza para trás, a bola dá uma carambolada, vem a feição. Lizarojo não ia perder de cara pro gol e não perdeu. O Flamengo faz 2-0 aos 8 minutos do segundo tempo. E aí, de novo, daria para fazer mais gols, teve chance, algumas boas chances. Não foram tantas, mas teve algumas boas chances, pelo menos mais 2 ou 3 chances aí claras de gol, poderia ter feito aí gol o Flamengo. Aos 13, o Felipe faz a primeira modificação, sai o Bruno Henrique e o Michel, e entra Pedro Everton Cebolinha, porque aí ia tentar, de fato, mais gols, então ia empurrar o time para frente. Isso aos 13. Depois aos 38. Aí o Flamengo, bom, 13 a 38 é bastante, mas vamos falar um pouco. O Flamengo seguiu tentando. O Pedro teve uma chance também, algumas chances. Tem uma jogada muito bonita do Luiz Araújo, que ele faz uma mentira, a zaga saindo, ele faz uma mentira de bola certinho, e a bola acaba, o Edley tocando para trás, não dando muito certo. E aí
Flamengo tentou, teve mais algumas chances, mas com o jogo controlado, ele até tentou sair no segundo tempo, né? Tentou até dar uma saidinha, mas nada muito, né? Tentou, vamos tentar, né? Não deu certo. E aí depois aos 38, o Flamengo faz a sua segunda alteração, sai Nico e Arrasca, entra Everton Araújo e o Wallace. E aí o Wallace entra bem, né? Eu achei que entrou bem. Aí sim, voltando a falar dessa bola, eu acho que eu estava pensando nessa bola que foi pro Wallace, na verdade, não tinha entrado ainda. Uma bola que o Flamengo teve escanteio, a zaga do LDU tira, vem pro Luiz Araújo. O Luiz Araújo dá uma metida de bola linda, assim. E aí entra o Wallace com o Pedro na frente, o Wallace, em vez de cruzar, toca meio para trás e acaba errando, mas mais uma chance. E aos 45, a última substituição, sai o Luiz Araújo, entra o Matheus Gonçalves, que faz um carnavalzinho ali pelo lado direito, mas nada demais. O Flamengo termina ganhando o jogo por 2-0. Poderia ter sido mais? Poderia. Mas faz um jogo importante, se impondo numa partida de Libertadores e vencendo um dos adversários diretos aí para a classificação, né? Faz 2-0, a LDU vai jogar na altitude contra o Córdoba, então assim, eles que se mordam lá e o Flamengo vai jogar com o Tátira, vai jogar com o Tátira, fatalmente vai a 11 pontos, e aí os outros dois vão brigar lá para ver como é que vai ser, né? Mas o Flamengo tem muita chance de classificação. Então eu queria falar aqui agora da nota para os jogadores, para mim. Vamos lá, Rossi hoje, novamente, um espectador, né? Ajudou na saída de bola e tal, não teve muita dificuldade. Nenhuma chance clara da LDU, a bola que chegou por ali, então dando 7,5 aí para ele. Wesley, muita força de novo lá direito, errou um pouquinho uma bola ou outra, mas é muito forte na subida pelo lado direito. Não fez a sua melhor partida, ainda tá naquela fase ainda, né, mais ou menos, mas vai também ganhar um 7,5. Léo Ortiz, para mim, melhor em campo junto do Luiz Araújo, né? Que partida fez o Ortiz, cara. Que jogador que é o Ortiz, além do gol. Como ajuda na construção, como faz virar diagonal longa com perfeição absurda. Que jogador, cara. Teve gente lá atrás que questionou a contratação dele, ou pagaram o que o Flamengo pagou. O Flamengo pagou, foi muito barato, que joga uma barbaridade. Né? Para mim, aí, 9. Léo Pereira fez um bom jogo também, parceria com o Léo Ortiz ali é muito sólida também, né? Vou dar 8,5 para ele, fez um bom jogo, uma dupla de zagas assim, sem tomar susto, ajudando muito na construção, Léo Pereira também, né? Os Léos, a zaga Léo e Léo, né? E aí, o outro que fez um partidaço, o Alexandre, que jogador, meu amigo, que jogador, que qualidade. Pô, a assistência pro gol, pro segundo gol é absurda, ele faz uma jogada incrível pelo lado esquerdo. E a tranquilidade que ele tem em antecipar jogador que tem mais velocidade para usar o corpo para conseguir tomar bola. Pô, passe, inteligência, que absurdo. Para mim, no 8,5 também. É, quem mais? De La Cruz, para mim, fez uma partida muito boa de novo, né? Impressionante, dá volume, velocidade. Jogou um pouco mais atrás hoje, mas mesmo assim ajudou bastante, esteve presente, tocou na bola praticamente o jogo todo. Vou dar 8,5 também para ele. Gerson fez uma boa partida. Eu sempre falo assim, cara, o lugar do Gerson é ali, sabe? Meio que de segundo, terceiro homem ali. E aí ele jogando ali é absurdo como distribui o jogo, né? Joga demais, demais, demais. Eu vou dar 8,5 aqui, não vou dar 9, porque para mim ali vai ficar entre o Luiz Araújo. Acho que para mim eu vou dar entre o Luiz Araújo e o Ortiz, mas o Gerson fez um partidaço, 8,5 para ele. De Arrascaeta achei um pouquinho fora, um pouquinho abaixo do que ele normalmente joga. Eu até tinha, quando eu vi o gol, até tinha achado que tinha sido ele o segundo gol, mas não. Achei um pouquinho abaixo, então vou dar 7,5 pro Arrasca. Araújo, o nome do jogo pra mim, não tem jeito. Um escanteio, né? Pô, na cabeça do Ortiz, depois faz um golaço. E não só isso, participou o jogo todo, partiu pra dentro, usou velocidade, marcou, fez tudo que você pode imaginar. Que jogar, que jogo do Luiz Araújo, cara, que jogo. Vou dar 9,5 pra ele aqui. Michael, cara, é aquele jogador que, cara, ele ajuda mais taticamente do que tudo, né? Mas, cara, o menino que tem feito escolha ruim, né? Deu assistência lá pro gol do Arrasca no jogo contra o Bahia, mas hoje ajudou mais ali na amplitude para abrir, né? É,
o jogo e tudo mais, mas fora um pouco ainda daquele jogador, né, que a gente espera, que voltou da Arábia, outro jogador, achei bem abaixo, assim. Então vou dar 7-7 aqui pro Michael. Bruno Henrique também abaixo. Pode ter também um valor tático aqui que eu não enxergo tanto quanto o Filipinho enxerga, mas assim, ajuda mais na marcação alta, né, na pressão e tudo, mas assim, eu acho que tem contribuído bem pouco assim ao time na parte ofensiva, efetivamente, né? Eu acho que o Michel, inclusive, está melhor que ele nesse caso. Então, vou dar aí 6 para o Bruno Henrique. E para os jogadores que entraram, difícil, como eu falei, né? Dar nota. Então, acho que é por aí. Filipinho, boa partida do time, uma partida muito segura. E eu vou dar aqui o 9 também pro Filipinho. E aí vamos para a classificação aí na semana que vem contra o Deportivo Táchira. Beleza? É isso. Feliz com a vitória. Estou aqui em Vitória. Vitória em Vitória. Mandar um beijo de novo pro meu querido Mozini, um beijão grande aqui pros meninos do Maré Tardia, do Gustavo, do Bruno, do Caio. Porra, banda muito bacana. Já estava ouvindo o som deles aqui e conhecê-los foi muito bacana, assim. Dois já me seguiam no Twitter, que são rubro-negros, todos eles são rubro-negros, só o baixista que não. E, pô, foi muito bacana a troca, assim. Os caras estão diferenciados mesmo. Sucesso para eles. E se você ainda não conhece o Maré Tardia aqui de Vila Velha, né, do Espírito Santo, pô, procura aí no Spotify pra vocês ouvirem, porque vale muito a pena. Um surf punk assim da melhor qualidade, beleza? É isso, minha coluna de Jogada 10 foi essa. Até o jogo contra o Botafogo agora no domingo, se eu não me engano, ou é sábado, acho que é domingo. E aí a gente vai ver como é que o Flamengo vai para campo, né? Que tem jogo contra o Tati, o Flamengo também não falou que prioriza o brasileiro, então vai ter que saber usar esse time aí no domingo, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.